Olá, sejam bem-vindos à história da família Matias Serafim. Muito prazer, meu nome é Blandina. Eu me chamo João, mas pode me chamar de João Goiabada. Há exatos 100 anos, eu e Dona Blandina nos casamos. Foi uma cerimônia linda na Igreja da Boa Morte, que marcou o início de uma família linda, maravilhosa. Não foi mesmo? Sem dúvidas, Goiabinha. De lá para cá, a família Matias Serafim cresceu com muito amor, luta e orgulho dos nomes que carregamos. Mas fala para ele, João, como surgiu o nome Matias Serafim mesmo? É claro, no século XIX, ao final da escravidão legal no Brasil, era muito comum negros receberem o sobrenome dos barões para quem trabalhavam. Afinal, uma ferramenta fundamental do racismo consistia no corte total dos registros dos laços originários dos negros com a sua ancestralidade africana. Mas eu não iria carregar o nome do senhorio, coisa nenhuma, nem meus filhos, netos, bisnetos e por assim em diante. Então, em uma oportunidade de emancipação minha e de meus descendentes, eu criei o sobrenome Matias Serafim. Quanta força! Bom, eu sei que vocês querem saber tudo sobre esse casamento e sobre os membros dessa enorme família. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos à história da família Matias Serafim. Eu nasci em Limeira, interior de São Paulo, em 13 de abril de 1888, há exatamente um mês antes da promulgação da Lei Áurea. Minha mãe, Dona Henriqueta, era escrava numa fazenda da cidade. E a mãe de Dona Blandina, minha avó Henriqueta, foi festejar esse fim da escravidão, saíram pelo mato adentro, lá em Limeira, e festejaram muito. Mas acabou o dia 13, não tinham para onde voltar. E esperaram para voltar para a Fazenda Santa Teresa, onde ela cresceu e era o ninho dela. Quando eu fiz 12 anos de idade, vim para São Paulo com outros escravos alforriados. Para me sustentar, busquei emprego como cozinheira e empregada doméstica. Inicialmente trabalhei no bairro da Aclimação. Depois, encontrei a casa da família Vicente de Azevedo, que mudaria a minha trajetória. Então ela foi para casa de um casal que chamava Azevedo e era filho do Barão da Bocaina, ali na Avenida Paulista, Rua Padre João Manuel, mais ou menos. E lá ela começou a trabalhar como cozinheira. A senhora da casa falou: olha, você gosta de criança? Então tem uma menina para você cuidar. A Nenezinha foi com a cara de minha mãe, e minha mãe foi com a cara da Nenezinha e passou a cuidar da Maria Cecília, que era a Nenezinha. A minha ligação com Maria Cecília e os Vicentes de Azevedo seria valiosa. Por ser uma família católica, foram eles quem se dispuseram para realizar meu casamento com o João Matias. Um evento fundamental que celebramos hoje e que foi o embrião de nossa família. Já eu, João, nasci em Porto Feliz, outra cidade no interior de São Paulo, em 1897. Com 10 anos de idade, a família de barões a quem eu pertencia fez uma passagem por São Paulo, a caminho do Rio de Janeiro. E acreditem se quiser, me esqueceram por aqui. Como eu ainda era pequeno, encontrei abrigo na igreja de São Bento, no centro da cidade, onde fiz uma amizade muito importante para mim, que seria determinante para a existência de nossa família. Estando em São Paulo, sem nenhuma referência, sem ninguém, um garoto de 10 anos, que ele procurou se abrigar em algum lugar. Então já havia um mosteiro de São Bento, ali em São Bento. João Matias foi dormir na porta do convento. E lá foi recebido por um senhor, um dos
religiosos, que era o irmão Serafim, que acolheu, pôs para dentro, era uma criança, deram comida, deram conforto por algum tempo. O irmão Serafim, que ensinou ele a escrever, ele deve ter ficado lá até os 14, 15 anos, quando se tornou mocinho, porque era criança, ficou lá até se tornar um mocinho. Lá ele aprendeu a ler, escrever, matemática, enfim, o irmão Serafim foi um professor e um amigo dele. E além do problema da religiosidade, de ensinar as coisas para ele. Com a ajuda do padre Serafim, eu conquistei conhecimento suficiente para me estabelecer como trabalhador autônomo. Ele começou a procurar serviço. Mas quem que nos anos 1920 pensava em dar emprego para um negrinho? Não, ninguém dava emprego. Ele não tinha onde trabalhar e não tinha uma função para trabalhar. Nada, tudo, o mundo virava as costas para ele. O que fez João Matias? Começou a vender panelas. Começou a vender panelas. Essas panelas eram de um senhor português que chamava Seu Matias. Então ele falava, cada panela que você vender, você ganha uma comissão. E foi o que João Matias fez na adolescência dele. Posteriormente, depois que ele casou, ele procurou outro tipo de trabalho, que era raspador de assoalho. Porque naquele tempo não existiam essas máquinas maravilhosas. A máquina era o punho, a raspadeira e os joelhos que ficavam enormes. Ele trabalhava de joelho raspando os tacos das casas. E daí João Matias fez a família dele baseada nisso. Era uma pessoa extremamente honesta, que tendo vivido, sendo jogada pela vida de todos os lados, de todos os cantos, mas nunca perdeu a linha, o prumo. E isso ele queria passar para os filhos dele. Após nosso casamento, em um breve tempo morando na zona oeste da cidade, nós nos estabelecemos na Rua Major Diogo, na Bela Vista. O edifício, inclusive, tem seu nome, não é, meu bem? Sim, amor. Eu fico muito honrada. O edifício Blandina foi a casa de nossa família, onde a maioria de nossos filhos nasceu e cresceu, dando seguimento à história dos Matias Serafins. Mas era uma vida difícil, sofrida, viu? Faltava para os ricos, para os brancos, quanto mais para os pobres, para os pretos. Nossa, não sobrava nada. E lembro que ela costurava para a Fábrica Paulista de Roupas Brancas. Ela recebia os fardos de trabalho para ela fazendo. Então, quando a gente tinha muita fome, os pequenos, que a gente chamava, tinha a turma dos grandes, que era Silvano, Emília, Paulo, Romilda e a Miriam e a Aide. A Miriam veio depois do hiato da minha irmã Aide, que faleceu, a primeira que faleceu. Então, a gente morávamos numa casa que tinha um corredor comprido e a gente via o quarto da gente, desse corredor. Nós nos amontoávamos nesse corredor, vendo minha mãe costurar para entregar o fardo, para poder receber e comprar alguma coisa. E a gente chorava de fome. Quer dizer, a gente falava, estou com fome, mas não falava, estou com fome. Então, quem era? Era Maria do Rosário, Maria Aparecida, Maria Júlia e Arnaldo. Nós ficávamos ali abaixadinhos. E, sabe, meninos, a fome dói muito, muito mesmo. E nós ficávamos falando, tô com fome, mas não falava tô com fome. A gente falava numa espécie de canto de lamento. Assim, tô com fome. E eu penso que minha mãe é a pessoa mais forte do mundo. Porque qual mãe ouvindo isso dos seus filhos e ali na máquina correndo para ver se acabava logo o fardo que ela tinha que costurar, entregava e pegava algum dinheiro. Agora chegou o momento que vocês, descendentes, estão esperando. A apresentação das ramificações da família Matias Serafim.
Nós somos a base, a raiz de vocês, e vocês são nossos frutos, nossas plantas, nossas maiores expressões de vida. Nosso primeiro filho, José, viveu apenas 1 ano. Na sequência, o segundo foi o Silvano, pai de Silvia e da Sandra. Meu pai foi Silvano Matias Serafim. Ele nasceu em São Paulo. Era o filho mais velho da minha avó. E o meu pai, nós tivemos muito pouco contato, né? Porque meu pai só visitava minha avó final de semana. Seu Silvano era um preto retinto, aqui do Bexiga. Nasceu logo dentro do contexto histórico, naquela parte onde começaram os direitos civis, né? A galera não tinha muita coisa, mas tinha... A galera preta, né? Não tinha muita coisa, mas tinha o começo ali dos direitos civis. Ele, não sei te dizer como, mas ele era formado, não sei dizer por onde, mas era formado como torneiro mecânico. Não sei se é verdade, não sei se profissionalmente mesmo, mas ele trabalhou como torneiro mecânico. Creio que tenha trabalhado também como eletricista, fez alguns bicos. Ele trabalhou também numa fábrica de roupas e era cantor. Aí é que tá o lance. Ele era um homem bonito, se vestia bem, cantava na noite, na gafieira. Naquela época a gente tinha muito aquela questão do negro reprodutor, ainda era muito viva, né, na nossa sociedade. Então ele teve uma porção de filhos, eu diria. Eu não tô falando mal não, eu acho até hoje a gente acha até engraçado, né? Mas ele teve uma porção de filhos, entre eles a minha mãe, Dona Sandra, Dona Silvia, que é minha tia. Tem umas 2 tias que eu conheço, que é a Tânia e a Mirtz. Eu não queria falar disso, mas eu também tenho muitos filhos. E esse é o próximo assunto que vamos abordar. Ô, seu Silvano, não sei onde você tá aí, mas tem 5, irmão. Ô, meu Deus do céu. O Christian, que é meu filho mais velho, tem 16 anos. O Christian é a veia artística da família. É um cara que desenha muito, tem a cabeça voltada para as artes gráficas, né? É um cara que possivelmente no futuro aí vai ser um cartunista, algo do tipo. Eu incentivo positivamente isso, acho legal. O 02 é o Vicente, hoje é aniversário dele, inclusive. Um beijo aí. Vicente é um cara diferenciado, um moleque muito, mas muito carinhoso. A gente tá acostumado com o menino ser mais espivetado, assim, tal, não. Ele é carinhoso, ele é do abraço, do toque, acho que nisso ele puxou um pouco o pai dele. O 03 é a Maitê, a mulher que mudou minha vida. A Maitê é uma estrela, velho. A Maitê me salvou minha vida. Se não fosse ela, eu acho que eu nem tava aqui. O 04, para não perder a conta. 04 é o Martim. O Martim é o boleiro. Não sabe se é corintiano, se é São Paulino, se é palmeirense. Esses dias ele descobriu o Santos. Pronto. Agora ele começou numa história que ele é santista. O Santos ganhou 2 jogos, pronto, sou santista. O Martim é muito engraçado, cara. É muito engraçado. E eu tenho uma filha que nasceu na pandemia, eu precisava de um nome forte, coloquei o nome dela de Leona. A Leona, o nome realmente é muito forte. Ela é uma pessoa muito, muito resiliente, muito forte, muito firme. Ao mesmo tempo ela é carinhosa, engraçada. Ela para mim é a síntese da família Serafim. Tudo que eu vejo nela, eu vejo em alguém da minha família. Ela é muito parecida com todo mundo. E ela, apesar de ter a pele clara, ela fala que ela é preta. A terceira de nossas filhas foi a Emília. A Emília, ela gostava de fazer compras. Como eu gostava também de fazer compras, fazer decoração, fazer essas coisas, eu estava sempre acompanhando e ela sempre me levava. E a gente saía muitas vezes, ela era muito bondosa, ela era agradável. A gente combinava demais. O jeitão dela e o meu jeito se dava muito, se dava muito bem com ela. E ela era uma mãezona, ela era um tipo de uma mãezona.
pra gente. Emília era a pessoa mais dócil que eu conheci, uma pessoa extraordinária, um coração extraordinário. E sempre critiquei porque ela pensava com o coração. Eu dizia para ela, o coração foi feito para sentir, não para pensar. A gente tem que pensar com o cérebro. E sempre tivemos uma afinidade muito grande. Tanto que me fiquei com Emília até a morte. Até quando ela me dizia, Maria, se eu ficar muito velha e tal, você não me manda para um asilo? Eu dizia para ela, Emília, a gente tem que ter o pé no chão. Se você precisar ir para o asilo, não é você que vai, nós vamos para o asilo. Então eu vou estar sempre com você. E graças a Deus eu pude cumprir. Porque ela faleceu aqui nesse apartamento, porque os Azevedos foram falecendo e os herdeiros não tinham esse respeito que tem pela família. Então a Emília era a coisa mais... e foi a irmã mais importante que eu tive. Com ela eu aprendi muita coisa e ensinei também muita coisa. Porque ela tinha o espírito servil. O espírito servil é uma coisa que muita gente tem e não percebe. O espírito servil não é para você sair brigando com tudo, nem aceitando tudo. É ter o pé no chão. É saber que você é gente, que você tem que falar, que você tem que emitir suas opiniões. Você não pode magoar as pessoas, mas você tem que se impor do jeito que você é. Essa foi a minha irmã Emília. Ela recebeu muita coisa dos Azevedos, inclusive eles sempre foram muito gratos com ela. Deram várias coisas. Quando eles faleceram, minha irmã ganhou até um prédio na rua Major Diogo, 237, que tem o nome do Blandina, Edifício Blandina. Foi onde eles nasceram, onde eu nasci. O prédio está lá, não sei se vão demolir, mas o prédio está lá. Só que não tem elevador, por isso que eu não moro lá. A seguir, um dos postulantes a Masterchef dos Serafins, meu filho Paulo. Meu pai, ele era um cara... Gostava de viver, né? Gostava muito de viver. Os domingos era aquela coisa dele fazendo almoço, cozinheiro de mão cheia, né? Cozinheiro de mão cheia. Ele estava sempre ali, né? Fazendo macarronada, né? Ele dizia que fazia o risoto, né? Mas era o arroz de forno, né? Que ele fazia, mas para nós ele falava que era o risoto, né? O que ele fazia ali. Como ele era oficial de justiça, então ele contava até muitas histórias, né? Sobre o trabalho dele ali, que ele tinha que ir em favela, e subir o morro, né? Para poder, né, pegar os camaradas, né? Como ele falava. Sem contar também que hoje eu sou torcedor da Portuguesa, né? Graças ao meu pai. Porque além disso, de futebol também, né, ele gostava muito, né, era super fã do Pelé, assim, ele tinha na cabeça, né, os times do Santos, o time do Corinthians, né, fervoroso até, mas me levou para torcer para a Portuguesa, né. As pessoas hoje me perguntam, por que você torce a Portuguesa? Né, eu torço a Portuguesa graças ao meu pai, né. E ele contava lá atrás que, assim, ele vivia muito no Canindé. Por quê? Porque ele precisava intimar os portugueses, né? O único lugar que ele encontrava os portugueses, né, fora da padaria ali, era no Canindé. Então, ele estava muito lá e tal, e ele me levava, né, dia de jogo, domingo, a gente ia muito nos jogos ali da Portuguesa. Então, eu estava muito com meu pai ali, né, no Canindé, e comecei, né, ele comprava bandeira, boné pra mim, camiseta da Portuguesa e tal. E aí comecei a torcer, né? De lá pra cá, já são, né, mais de 40 e poucos anos, e eu aí estão torcendo pra Lusa, né? Graças a meu pai. A minha mãe, né? Esposa do seu Paulo Serafim, minha mãe, Dona Elvira, né? Esposa dele, faleceu, né, em 2012, e tiveram 4, agora até eu já acabei esquecendo, né? Mas tiveram, um por um, vamos lá, a Marta, né, a primeira filha, depois nós tivemos a Célia, né, que faleceu em 1978, né, ela teve anemia falciforme, né, então decorrência da doença ela faleceu com 14 anos, depois a Ana Paula, né, nasceu em 67,
A Raí, né? Nasci em 1970, né, da geração 70, e o Haroldo, né, depois em 71, aí, o último filho. Nós temos eu e a Patrícia, né, somos casados, temos a Isadora, né, uma das netas, o Haroldo também, né, casado, tem o Salomão, né, como neto, a Ana Paula, né, tem o Luiz Felipe e a Débora também como netos, e a Marta, né, aí toda de trás para frente agora, né, e a Marta, ela teve o Robson, né, a Stephanie e o Wallace, né, que são os netos aí. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Nossa quinta filha foi a Romilda. Ai, minha mãe era muito expansiva. Minha mãe estava sempre sorrindo. Minha mãe, assim, era uma pessoa que conversava com todo mundo, né? Minha mãe era um pouco teimosa também, isso com certeza. Mas era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que todo mundo procurava. Minha mãe trabalhava em posto de saúde durante muito tempo, né? Então ela conhecia muitas pessoas do bairro, tinha as amigas de trabalho dela. Então era uma pessoa muito expansiva. E minha mãe sempre gostou muito de viajar, né? Então, quando minha mãe se aposentou, também fez muitas viagens, fez viagem para o exterior. E era uma coisa muito gostosa, né? De ver como ela estava feliz, né? Viajando, né? Além disso, minha mãe era uma pessoa, assim, que, no meu ponto de vista, né? Que ela se vestia muito bem. Era uma pessoa que tinha um cuidado, assim, com a aparência. Ela sempre estava com o brinco combinando com o colar, né? Gostava de comer muito bem, né? O sonho dela, sonho não, sempre ela falava assim, vamos fazer alguma coisa de queijos e vinhos, né? Ela falava, não, nós temos que comer muito bem, né? E era uma coisa assim que ela sempre pontuava bem pra gente, isso, né? Que mais que eu lembro da minha mãe? Minha mãe aventureira, que eu brincava com a minha mãe, essa minha mãe aventureira, né? Que ela gostava muito de viagens radicais. Teve uma viagem que a gente fez todo mundo em família, né? Que ela foi viajar passear de balão, né? Todo mundo com medo e ela acabou indo passear de balão junto com o Genilson, meu marido. Foi muito gostoso. Muito lindo ver, né? O quanto ela era assim, destemida, ela não tinha medo, ela metia as caras e fazia as coisas, né? Tá certo que umas coisas davam certo, outras nem tanto, mas ela metia as caras e fazia, né? Essa é a lembrança que eu tenho da minha mãe. Uma pessoa assim, ela gostava de dançar, né? Os lugares que a gente ia, ela adorava assistir jogo de futebol, né? Ai, corintiana fanática. Gostava de andar com a camisa dela do Corinthians. Gostava muito de futebol, gostava muito de assistir esportes e sempre foi uma pessoa muito preocupada com a família, né? A gente teve muito carinho da minha mãe, muito cuidado da minha mãe, né? Minha mãe teve 4 filhos, eu, né? Quer dizer, a primeira foi a Denise, depois veio eu, Gisele, depois teve o Antoninho e depois a Cristiane, né? Netos, 8 netos. Qual que é o nome deles? Tem. Não. Netos, vamos lá. Meus tem a Flávia Roberta e a Vanessa Celina. Do Antoninho tem a Bruna, tem a Bruno, o Daniel, a Tamires e o Thiago. E da Cristiane tem a Cristine Luiz e o Joaquim. Mais uma corintiana fervorosa. Nossa sexta filha foi Aide. Ela era corintiana, doente. Conhecia todos, não só no futebol, como todos os esportes ela se interessava. E logo, antes de aparecer a televisão, ela dizia, vai aparecer aí um negócio que a gente vai enxergar o jogo sem estar no estádio. Eu sei o quê, a gente vai ver o jogo, a bola antes dos jogadores, tal. Então, naquele tempo. Então, vocês veem como a coisa mudou muito. A Aide faleceu em 1960, em setembro de 1960. Então, passou muito tempo assim, acamada, porque ela não podia fazer nada. E eu ficava com inveja, porque o médico dizia que ela não podia nem varrer a casa, porque fazia problema pela deficiência da horta que ela tinha. E como ela não operou, Deus levou.
teimosa que nem o diabo. Então, mas muito querida a Aide. Deixou ótima lembrança, saudade, e tinha muita visão do futuro. Só que era teimosa, era uma mulher à frente do seu tempo. E essa era a minha irmã Aide. A mais carioca dos Matias Serafim. Nossa 7ª filha foi a Miriam, ou Mimi, para os mais íntimos. Mimi era uma bênção de Deus. Pouca convivência nós tivemos, porque ambas foram para ser empregada doméstica. Eu na casa dos velhos barões e a Miriam na casa do filho do velho barão, do filho mais velho. E foi tomar conta de uma menininha que chamava Luísa. Então era assim um entrosamento perfeito. Eu lembro das vezes quando a gente brigava, eu nunca briguei com meus irmãos, não por virtude, porque eu sabia mais do que eles, então eu achava que não devia brigar. Então a Aide se metia e ia correndo para a Miriam e dizia: um bate, irmã, um bate. Eu ficava furiosa, mas a Mimi sempre foi uma pessoa passiva, ansiosa ao extremo. A gente tem que estar preocupada. Eu me preocupo mais com a ansiedade da Mimi do que com a saúde da Mimi. Mas é uma ótima companheira, uma ótima companhia. E o que eu tenho que dizer é uma bênção. Graças a Deus que eu ainda tenho a Mimi. O 8º de nossos filhos, Ivan, foi um verdadeiro músico, inseparável de seu violão. O Ivan tinha mania de fazer umas coisas, ele pegava o violão do meu pai tocava violão muito bem, então o Ivan pegava o violão do meu pai e dizia: baby, eu vou tocar uma melodia aqui, vou imitar o papaizinho, e ficava lá tocando, e um dia ele arrebentou a corda do violão do velho, e a gente cumpriu o castigo, no mais tudo bem. Ele que era uma pessoa que gostava de conversar, uma pessoa agregadora, né? E conversar sobre todos os assuntos, né? Eu até tirava um sarro dele de vez em quando, que ele ficava meio mordido, que às vezes ele ia no bar do seu Álvaro, né? No final do dia, que tinha lá vários conhecidos dele. Quando juntava os caras, eles tomavam meia dúzia de cana, eles resolviam a guerra do Golfo, resolvia o problema da economia, resolvia tudo. Saía de lá e continuava tudo a mesma coisa. Era um lado bem engraçado. Era funcionário público também, funcionário do Banespa, e outro rei da cozinha, é de família. O cara era bom. Disputa, né? Ele fazia carne assada, ele fazia macarrão, ele fazia estrogonofe, ele fazia a tal da sopa de aspargos, que era um luxo, né? Mas só o cara que fazia. Primeiro eu, Sérgio, depois teve um garoto que infelizmente faleceu na barriga da minha mãe, se enforcou com o cordão umbilical, né? Então não chegou nem a ter nome, não vingou. Depois a Angélica, que é falecida hoje, e a Raquel, que é a terceira. Netos, Rodrigo, de minha parte, João Pedro, de minha parte. Da parte da Raquel tem Vinícius, Eduardo, Beatriz, sendo que Vinícius tem 2 filhas, Manuela e Sofia. A grande anfitriã e idealizadora dessa comemoração foi nossa 9ª filha, Maria do Rosário. Doutora Maria do Rosário. Vamos lá, doutora Maria do Rosário. Ela sempre foi autêntica, ela sempre foi carinhosa, firme, rígida, e de uma forma, mas ela sempre foi carinhosa, ela sempre mostrava pra gente que o certo. Isso, característica da minha mãe é mostrar o certo. Ela nunca, assim, como posso dizer pra vocês, como posso dizer, ela nunca deixava as pessoas denegrir, ela nunca denegria ninguém, ela sempre, o certo por certo, errado pelo errado. Ela sempre foi uma pessoa correta, amigável, amável. E desde que eu me conheço por gente, e ela me adotou,
eu, como posso dizer, fico até meio comovido. Ela me deu carinho, atenção, sempre mostrou, ela sempre me deu tudo que ela podia. Eu vejo pelo familiar, pelo pessoal, ela sempre foi, como já falei, ela sempre foi amável, ela correta, nunca gostou de nada de errado, assim, coisas que nunca, como por ela ser perita criminal, né? Ela era perita criminal, ela é ainda, ela mesmo ela falando que não, ela é perita criminal, né? E mesmo ela aposentada, ela ainda conversa sobre isso. E a profissão dela sempre foi forte, assim, ela vinha com laudo. Eu lembro quando eu era pequeno, ela vinha com os laudos dela. E o laudo é aquele, agora é digital e tal, mas era aqueles laudos papelada, cheio de papelada. Aí eu ia lá no laudo dela, abria. Quando eu abria, só aquelas coisas bonitas, sabe, de perito criminal, fotos. E ela, o que você tá fazendo aí? Eu falei, mãe, tô vendo. E eu olhava e falava, nossa, minha mãe, ela é corajosa para ver aquelas coisas, para ver coisas que eu vi ali nas fotos. Eu falei, bom, e sendo perita criminal é uma profissão, não vou falar que é fácil, é bem difícil pelo que eu vi, pelo que notei dos amigos dela, da profissão dela. Eu notava que ela era muito, assim, na profissão dela, ela era muito rígida. Coisa. E ela chegava sempre e falava, assim, assado. As pessoas não contestavam, porque sabia que ela falava o correto. E ela ia para trás, procurava o que era. E é isso, eu via minha mãe sempre... Eu sempre admirei minha mãe. A minha mãe é um amor de pessoa. Minha mãe só teve eu, só eu. E ela me adotou. E eu até perguntei pra ela, mãe, por que a senhora não teve filho? Ela falou, não, eu não gosto que mande em mim. Ela não gosta de ninguém que mande nela. Ela é independente. Então eu notei que ela sempre, eu sendo filho único dela, eu notei, eu falei, nossa, aquilo que eu falei, ela é rígida, ela gosta de manter a vida dela. Ou seja, ela não tem esse problema de tipo, eu tenho problema com isso. Não, ela é filha, eu sou filho dela. E olha, sendo filho único, tô pastando, então, tipo, sou rígido, ela é bem rígida. Você tem um filho? Eu tenho, Guilherme. Como é que ele é? Esse Guilherme, ele é pequenininho, quer dizer, pequenininho. Pra mim, no meu coração, ele sempre vai ser pequenininho. O Guilherme é um xodó da minha vida. Logo a seguir, veio o gênio mais forte da família, Maria Aparecida, ou apenas Cida. Falar da minha irmã Maria Aparecida é uma coisa um tanto prazerosa, mas difícil, porque minha irmã Cida tinha um gênio terrível. Era uma pessoa boa, agradável, tocava um violão como ninguém, a voz dela era afinadíssima e mais, ela trabalhava como papiloscopista. É um serviço muito difícil, mas além de muito difícil, é muito útil para a sociedade, porque levantava as impressões digitais dos criminosos tanto quanto possível. Então, comparava e levantava as impressões digitais, tanto no civil como no criminal. Maria Aparecida era ótima, mas tinha um gênio forte e era uma pessoa um pouco difícil de se lidar, mas realmente era minha irmã e eu queria muito bem. Tenho muita saudade da Cida. Dos meus irmãos é outro presente que Deus deu. Talvez a gente procure ter paciência, fica rezando, ai meu Deus, me dá paciência. Não precisa disso. Bota uma pessoa assim do tipo Cida, você adquire paciência. Nossa 11ª filha foi uma das pessoas mais dóceis desse mundo, Maria Júlia. Não conheço uma pessoa que fala que não gostou da minha mãe. Minha mãe passava pela 19 de julho, todo mundo sabia quem era ela. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Era tipo assim. E ela era muito Buda, que eu falava pra ela, era muito Buda, muito zen. Qualquer pessoa que falasse alguma coisa, ela tava aqui, ó, aceitando tudo que a pessoa tinha que falar. Tudo. Nunca retrucava, nunca nada. Não era baladeira, não saía. Tanto é que quando as meninas iam pro Rio de Janeiro, a Sandra e a Silvia e ela,
ela preferia ficar num café lendo livro do que ir. Quando a gente ia pro Guarujá ou pra praia ver meu pai, ela ia na beira da praia com o livro dela. Com um jornal, com qualquer coisa, ela ia pra ler. Ela ia pra ler, não pra se divertir. Ela só tem eu e o meu irmão, eu e o Douglas. Meu irmão é mais velho, fez 40 anos agora, e eu fiz agora 36. Da parte do meu irmão, seria o primeiro dela, que ela ia ver, que é a Madalena. E da minha parte, tem 3. Ela conheceu a Naila, conheceu o Pedro, mas não conheceu agora o Ravi. A Naila, ela acompanhou a vida da Naila inteirinha, que a Naila era praticamente mais filha dela do que eu. Porque pra onde que ela tinha que ir, ela levava essa menina. Pra qualquer lugar que tinha que ir, ela levava ela. E o caçulão era quem mais gostava de brincar. Arnaldo, nosso 12º filho. Que o tio Arnaldo também era um grande contador de histórias, né? Um cara que, assim, ele tinha uma memória muito boa, né? Para uma série de coisas. E um outro ponto também, que eu não podia deixar de falar aqui, né? Ele me levou pro samba, né? A primeira vez que eu desfilei na Vai Vai foi com o tio Arnaldo. Tio Arnaldo era foi um sujeito que, após a morte do meu pai, foi referência para mim, né? Inclusive profissional. Ele fez administração de empresas, eu me espelhei no sucesso dele e tudo que a gente conversava sobre a questão de profissão e acabei fazendo o mesmo curso, né? Me lembro dele prosperando muito no banco Chase Manhattan, um banco norte-americano, né? Ele chegou a ter um cargo de executivo, se eu não me engano. Foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro, morava ali, tudo a serviço desse banco, na Praia do Flamengo, num apartamento atrás do Palácio do Catete, onde foi o Palácio do Governo, né? Um apartamento que, para você ter uma ideia, uma das salas que eu me lembro, uma das salas do apartamento tinha 70 metros quadrados. O tio Arnaldo era compositor da Vai Vai, juntamente com o Geraldo Filme, né? Não era só um homem da iniciativa privada, ele era também sambista. Junto com o Geraldo Filme, fundaram a UESP, claro, com a colaboração de outros sambistas, que é a União das Escolas de Samba de São Paulo. Começaram a organização dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, né? E a coisa só foi prosperando e evoluindo. Salve simpatia, salve-se quem puder, estamos a bordo. Que era outra frase dele. O Arnaldinho, né? Que agora a gente chama de Nonô, né? E é músico, né? É músico, é pagodeiro, é profissional. Tá aí lançando a sua carreira solo, né? E tá no meio do samba, tá tocando. É puxador de escola de samba, até o ano passado era da Rosas de Ouro e da Camisa 12 aqui em São Paulo, né? Além da Padre Miguel no Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver, a família Matias Serafim é gigantesca. Em história, em personalidade, em conquistas, em vitórias. E com muitos anos garantidos pela frente, com tanta criança linda. E para lembrá-los sempre do orgulho que temos desse sobrenome, nós deixamos um presente especial para vocês. Este brasão, este símbolo é um escudo, uma representação do que somos. Uma família forte, unida, presente e muito prósperas. Os machados representam o meu orixá, Xangô, símbolo e significado de proteção. O cavalo e as flores representam meu amor pelos animais e pela natureza, elementos com tanta vida, tanta inspiração. Já o copo d'água ao lado representa o meio pelo qual meus poderes de mediunidade se manifestavam, e ainda hoje, por onde posso vê-los e auxiliá-los. E por fim, nossa árvore genealógica, a Baobá, fincada com suas raízes na África e perpetuada no sangue de cada um de vocês. Nós lutamos muito por sobrevivência e vocês aqui, no dia de hoje, são a prova de que essa luta valeu muito a pena.